Olá, 19 de dezembro de 2025, eu sou Laércio Comar da AD Monitor. E aí, agora já está encerrando o ano mesmo, ainda tem mais alguns assuntozinhos. Hoje um vídeo bem diferente, tá? No final vamos ter depoimento de 3 representantes comerciais. Sim, por que não um novo quadro com depoimentos? Você que vive o dia a dia do comércio, da indústria, da representação comercial, manda um vídeo para nós. Sim, com o teu depoimento, o que você está vendo de legal, o que você está vendo de dificuldade, avaliando como foi 2025, a tua expectativa de 2026, envia para nós no telefone de contato que eu vou passar para você daqui a pouquinho e eu vou publicar, concordando ou não com aquilo que eu passo para você, porque ninguém é dono da razão. Vamos ao assunto de hoje. Vamos lá. Para começar, e começando com uma parte positiva da história, tá? IGP-10 subiu 0,04 em dezembro, terminando o ano com deflação acumulada, segundo a Fundação Getúlio Vargas. IGP-10 é um índice não muito utilizado de preços ao produtor, diferente da inflação que se utiliza até para o governo mesmo. Tanto que esse índice, ele está fechando os 12 meses em 0,7 de queda. É como se nós tivéssemos tido 1% de deflação no ano inteiro. Ano passado subiu 6,6%. Antes de você falar, tá, mas isso aí é tudo maquiado, não vou dizer se é ou não é, mas lembrando alguns detalhes, tá? Ano passado nós terminávamos o ano com uma inflação, uma inflação do dólar subindo 10% no ano. E subiu 10% o dólar, repassa preço em tudo. Esse ano está ao contrário, está com uma queda de 10%, voltou. Então essa diminuição do dólar ela vai impactar no dia a dia sim, tá? E outra, esse aumento também, essa variação, ela não é igual para todos. Observa que, segundo esse índice, o custo da construção, por exemplo, avançou 6%. O que caiu foi produto agropecuário e industrial. Isso aqui eu acho bastante importante nós olharmos também por esse outro ângulo, tá? Quando nós olhamos por essa deflação, inflação, subiu, não subiu, comparando com o ano passado. Ano passado nós tínhamos uma alta no final do ano de dólar muito grande, uma expectativa e um medo em 2025 que ele já começasse naquele dólar de 6,20, estamos encerrando aí em 5,50. Isso traria uma baita corrosão do salário do trabalhador brasileiro. Então agora estamos vindo de um dólar mais calmo, com um salário mínimo subindo 7%, mas é mais do que subiu da inflação. Isso traz aí uma melhora do poder de compra. Léo, você está fora da realidade, dizendo que o brasileiro está ganhando muito. Não, não é isso. O que eu estou dizendo é, diferente do ano passado entrávamos com uma expectativa muito ruim no curto prazo. Esse ano, em matéria de poder aquisitivo, até que está menos mal. Vamos lá, se assim que você se sente melhor. Seguindo aqui as matérias dessa semana, aí começam as notícias não tão boas assim, tá? Por exemplo, veio informação, inclusive comentário no próprio vídeo de uma das pessoas que assiste o canal, pedidos de recuperação judicial no agro cresceram 147% no terceiro trimestre. Bom, assusta quando você fala em 147% de crescimento de recuperação judicial, mas como eu não gosto de ficar numa informação apenas de manchete, eu fui lá buscar. Ele trouxe essa matéria aqui a exame, segundo o Serasa Experian. Então entra lá no Serasa Experian, no site, e busca um gráfico de recuperações judiciais deferidas de 2015 até agora. Aí a gente tem uma noção melhor disso. E quais conclusões nós podemos tirar? Sim, os últimos meses há um maior volume de recuperações judiciais. Mas se eu for comparar os últimos mesmos com o meio do ano passado, está até menor. Então não dá para dizer que explodiu tudo agora. Comparando isso a 2022, 2023, sim, muito mais recuperação judicial. Mas os últimos meses não estão muito diferentes do que nós tínhamos em 2019, antes da pandemia, antes de troca de governo, antes de tudo. E próximo, infelizmente muito próximo, a 2016, quando nós tivemos crise. Então é tudo muito confuso. Nossa, tem um monte de recuperação judicial. Pois é, mas está igual na época da crise, mas agora com emprego e com venda, e está igual em 2019. 2019 foi um ano bom para a economia. Antes da pandemia, a gente vinha se recuperando da crise. Então fica muito confuso.
E se eu olhar para esse número, as empresas estão buscando mais empréstimo. Como descobrir isso? Olha no Serasa. O Serasa tem um índice que mostra a busca de empresas por crédito. E aí nós temos esse índice de 2015 a 25. Então eu estou olhando para 10 anos as empresas indo buscar crédito. Hoje está maior do que lá em 2019? Sim, há mais buscas do que em 2019. Mas está igual 2024, igual 2023. Ou seja, é contraditório. Não estou dizendo que é certo ou errado, mas é contraditório. As empresas estão muito mais quebradas, não estão buscando muito mais dinheiro, tem muito mais recuperações judiciais. Só que se eu for olhar para outro ponto que deveria assustar, saiu outra matéria também no dia 16 de dezembro, do Serasa, inadimplência alcançando o recorde de 8,7 milhões de empresas, 204 bilhões. Fui lá no Serasa também, vamos buscar isso. 8,4, eu estou com o índice aqui, tinha buscado um índice do mês passado, e realmente, se eu comparar com 2016, em 9 anos, saiu de 4,2 milhões de empresas para 8,4 inadimplentes. Ou seja, CNPJs que têm registro negativado no Serasa. O que chama atenção? Dá uma olhadinha no gráfico. Você que está só me ouvindo, tenta de alguma forma ir lá e dá uma olhadinha nesse gráfico de empresa inadimplente. 2016 até 2019, um crescimento regular, redondinho, entrou a pandemia, deu uma queda nisso, uma bagunçada. 2021 voltou a pegar o mesmo ritmo de lá de trás até o meio desse ano. Do meio desse ano para cá até deu uma acelerada. Mas, gente, se eu for olhar aqui, isso aqui tá muito linear. Tá muito tempo crescendo. É muito estranho isso. E aí eu busco aquela informação de novo. 200 CNPJs de imóveis e eletro por dia abertos no Brasil. Será que esse monte de empresas inadimplentes realmente são empresas com problema financeiro? Porque elas não estão, segundo o próprio Serasa, buscando mais dinheiro em banco. Tem muita recuperação judicial e muita falência. Será que esse monte de CNPJ não é CNPJ que está dando perca, não? É CNPJ que entra para comprar e na hora do sufoco eu jogo de lado? Não sei. Grava um vídeo da tua opinião e manda. Eu vou postar aqui. Você vai aparecer sim. Por que não? Seguindo o nosso material, as matérias que vieram esta semana, voltando ao tema do vídeo. Fim de ano, hora de presentes. Pois é, mas o que veio foram mais impostos. Como assim? Matéria do dia 16 de dezembro à noite. Orçamento 2026 precisa de 20 bilhões, segundo o ministro, para poder fechar a conta. A decisão sobre cortar benefício fiscal. Então, já que não deu para aumentar mais imposto, não vai cortar despesa de jeito nenhum, foi lá em benefício fiscal e meteu o facão, 10%. E o governo precisa para ontem. Segundo o ministro, ressaltou que o calendário é apertado e que a aprovação precisa ocorrer rapidamente para, ao detalhe, evitar problemas na elaboração do orçamento. Então, literalmente, o governo chega na última hora e fala: seguinte, se não aprovar isso aqui rapidinho para mim, nós vamos ter problema para aprovar as emendas no ano eleitoral para vocês. Será que foi isso? Não sei. Só sei que no dia 17 de dezembro, à 1 da manhã, já tinha matéria dizendo que a Câmara já aprovou o corte, tá? 22 bilhões, precisava de 20, toma 22, que é para não faltar para a gente. A votação foi... Mas aí eu vi o detalhe aqui no final, tá? Foi para o Senado. A votação foi alvo de protesto de deputados. Bom, pensei comigo, verdade. Dado que o parecer com o projeto não era conhecido no início da votação, o relatório só foi divulgado após a abertura do pleito. Eu traduzo isso para você. Antes dos deputados votarem qualquer coisa, vem um parecer desse projeto, as comissões internas divulgam dizendo: olha, nós olhamos e achamos isso, antes que os deputados façam a votação. Nesse caso, esse relatório foi divulgado depois de abrir a votação. Mas como assim? Não tem como. Eu acredito que não tem como. Diante de impasse em torno do texto, a sessão chegou a ser suspensa para negociações comandadas pelo presidente da Câmara. E tá, então lógico que vai ter impasse. Por que nós teríamos tantos impasses? Porque a oposição já disse que não aceitaria mais impostos. Mas acabou aceitando porque foi aprovado? Não, impossível. Aí a gente olha a matéria. Câmara aprova corte de benefício fiscal, tributação maior, 20 bilhões.
310 votos sim a 85 contrários. Traduzo isso para você também que não entendeu. De 400 deputados, 80 votaram contra, 20%. O restante todo aprovou, inclusive os de oposição, inclusive aqueles por quem você briga. A minha mensagem aqui é: cuidado no Natal com qual familiar teu você vai brigar, porque na hora H, puxando para qualquer lado do espectro político do Brasil, você defende um lado, aquele cunhado vai defender o outro, você vai brigar, só que na hora de aprovar projeto eles vão aprovar facinho, tá? Para quê? Para gerar mais imposto e você que pague a conta, porque eles querem dinheiro para serem reeleitos ano que vem, independente de qual é o partido. Cuidado, muito cuidado com isso. Ano que vem teremos mais um ano onde as pessoas vão brigar e lutar pela política e os políticos não estão brigando por você. Você vai perceber nas próximas 2 semanas quantas leis serão aprovadas na surdina. Sim, leis com jabutis, com informações que só Deus sabe o que foi aprovado no meio. E a gente, pão e circo, como do último vídeo. Estaremos muito preocupados com as festas de final de ano. Ano que vem a gente dá um jeito. Mas, Laércio, para de choramingar e vamos logo para aquilo que importa. Vamos seguir com o vídeo? Vamos lá. Bom, com tantos problemas que a gente vê no Brasil, e legislação, impostos, talvez seja melhor a gente avaliar ir para outro país. Pensou nisso? Vamos terminar o ano pensando em fugir do país? Será que Galeão e Cumbica são as melhores saídas realmente para o país? Se for para a gente sair, vamos sair para um lugar onde a economia seja forte. Você concorda comigo? Então vamos olhar. Bom, a mais forte é os Estados Unidos. Vamos para os Estados Unidos? Está aqui, ó. O Brasil está aqui, você vai para esse paizinho aqui, também tem um pedaço dele aqui. E aqui a economia é forte. Bom, aí saiu uma matéria dia 16 de dezembro dizendo que o crescimento da atividade empresarial nos Estados Unidos desacelerou em dezembro. É o ritmo mais fraco desde junho, com queda de pedido no setor industrial, no serviço. Epa! Então não vamos para os Estados Unidos não. Vamos para a segunda maior economia, já que lá está freando. Vamos para a China. Como não? Ó, tem que viajar um pouquinho mais, tá? Tá bem mais longe da gente a China. Mas a China funciona, é dinheiro pra caramba, de repente lá o socialismo tá fazendo certo, o comunismo, né? Tá dando certo e fazendo dinheiro. E aí no dia 16 de dezembro, mas parece sacanagem, né? China se aproxima do primeiro recuo anual do investimento em quase 30 anos. O dado reforça a percepção de que a crise no setor imobiliário segue afetando o conjunto da economia chinesa. Antes que você pare de assistir esse vídeo e falar o que eu tenho a ver com a China, eu estou falando dos maiores mercados, tá? Se Estados Unidos e China tiver problema, você vai sentir no preço do teu pãozinho, você vai sentir na hora de vender o teu móvel, sim. Players e grandes. O investimento na China desacelerou de forma acentuada em novembro. Colocou o país à beira do primeiro recuo anual em mais de 3 décadas. Isso nunca aconteceu lá, tá? 1 bilhão, mais de 1 bilhão de pessoas comendo lá. Não dá para recuar. Tem que aumentar o PIB na marra, senão essas pessoas falta comida. Segundo o Escritório Nacional de Estatística, o investimento em imóveis, infraestrutura e indústria recuaram 2,6%, estimativa da consultoria tal, que apenas em novembro a queda foi de 11% em relação ao ano anterior. O segundo mês seguido de retração em 2 dígitos. 2 dígitos. Estamos falando de 11% em novembro, a menos do que novembro do ano passado, em investimento. Não está tendo grana. Se não tiver investimento, não tem crescimento. Se não tem crescimento, aonde a China vai? Se confirmar isso em 2025, vai ser desde o final dos anos 80, a China sempre registrou crescimento anual de investimento em fábrica, obra pública, construção, ela só está crescendo. Estamos falando da segunda maior economia do mundo desacelerando. O ritmo de consumo no varejo também é o mais lento em quase 3 anos. A população chinesa consumindo menos também, apesar de sucessivas medidas de incentivo. É aquela história, o governo começa a jogar dinheiro para incentivar, então chega uma hora que nem assim a coisa vai. No setor de imóveis, de construção, lembra um tempo atrás que teve lá uma falência gigante,
recuperação judicial da Evergrande lá é enorme, a situação continua delicada. A Vanke, uma das maiores incorporadoras do país, não conseguiu aprovação para adiar pagamento de título, que venceu essa semana, o que aproxima de um possível calote. Significa que mais uma gigante da construção da China pode não pagar conta. Já foi Evergrande, já vai mais uma. E aí será que essa economia, toda essa potência de consumo não tem fundo? Bom, a ideia era sair do país. Então, os Estados Unidos não dá a maior economia. Para a China, eu acho que também não é legal, né? Porque está desacelerando o negócio. Eu acho que a gente pode ir para a Europa. A Europa daí tá legal, o velho continente. É aqui, tá? Esse azulzinho aqui, o Brasil tá aqui. A Europa, aí pelo menos a economia vai bem. Bom, no dia 16, mas que dia, hein? Esse dia 16, crescimento da atividade empresarial na zona do euro desacelera com contração da indústria, expansão mais lenta em serviço. Lárcio, o que você está querendo dizer com isso? O que eu quero dizer para você é, as 3 maiores economias do mundo estão desacelerando. É uma tempestade perfeita. Aqui, enquanto está vindo dinheiro do governo, aumentando imposto, jogando e mais vale, mais não sei o quê, indo para ano eleitoral, nós estamos desconectados do resto do mundo. A expansão que houve no mundo inteiro desde a pandemia, crescendo, as pessoas consumindo mais, aumentando a produção, foi no mundo inteiro, até agora. Só que as 3 maiores economias já dão sinais de que isso está diminuindo. Caso você ache que isso não tem nada a ver contigo, pare e pensa nos 3 maiores concorrentes que você tem. Se você é uma indústria, um representante, você é um lojista, pensa nos 3 maiores players que existem no mercado concorrente teu. Imagina que está ruim para os 3. Se está ruim para os 3, imagina para você. É mais ou menos isso assim que a banda toca, é assim que a coisa funciona. Então a minha mensagem para você é, faça o seu melhor onde você sabe fazer. Se é no Brasil, faça aqui. Se você sabe vender, venda. Se você sabe produzir, produza. Mas faça o seu melhor aqui. Não adianta a gente ficar olhando para a grama do vizinho, ela tá tão verdinha, mas na hora que você vai olhar, não é bem isso não. Não é bem isso não. Essa fica a minha mensagem, talvez seja o último vídeo do ano. Depende de quantos vídeos vocês me mandarem, tá? Como assim? Podemos ter um novo quadro, por que não? Opinião de quem trabalha. Por que opinião de quem trabalha? Bom, teremos hoje 3 representantes comerciais do Rio Grande do Norte. Só eles trabalham? Não, não é isso. Isso aí nasceu de uma convenção de uma das indústrias filiadas ao Grupo AD Monitor, vários representantes amigos, antigos amigos, e a gente, obviamente, falando de mercado. E veio esses depoimentos, essas opiniões, eu falei, puxa, podia ter uma participação. Tá, por que não gravar vídeos? Grava um vídeo curto teu, 1 minuto e pouquinho, dizendo aquilo que você está enxergando. Nós colocamos no final. Eu acho que não é só a minha opinião, não é só o meu ponto de vista. Se nós tivermos mais pontos de vista, isso pode funcionar melhor. E se você trabalha, se você está preocupado não em reclamar, mas em ter resultado, você vai ter algo para mandar para nós. Envia, entre em contato. Se você quer conhecer a AD Monitor, entre em contato através do nosso telefone, do e-mail, e também faça o seu vídeo, grava aí no seu celular, manda para esse número de WhatsApp aqui, ó. E na próxima semana o teu vídeo vai estar lá, vai estar disponível também, postado aqui junto com o meu e divulgado para todo mundo. Olá, meu nome é Gustavo Varela e vou falar um pouco a vocês aqui como foi o nosso ano de 2025. 2025 foi um ano bem desafiador, né? Começamos um ano de uma maneira bem acelerada, mas ao longo do ano o mercado foi dando sinais de cansaço, né, e de desaceleração. Isso exigiu, né, de nós representantes ainda mais adaptações e resiliência perante esses desafios. Mesmo diante de todo esse cenário caótico que vinha se apresentando, conseguimos fechar um ano de uma forma bem positiva, com crescimento e aprendizados importantes e a certeza que o trabalho consistente sempre traz resultados, né, surpreendentes, mesmo quando o mercado aperta. Para 2026, a expectativa é de superação, mais uma vez, visto que será um ano de Copa do Mundo e de eleições presidenciais, né? Porém, utilizando, né, de todas as ferramentas que estão à nossa disposição e buscando sempre fortalecer as parcerias,
Que 2026 seja um ano em que a gente transforme desafios em resultados e trabalho em crescimento, porque o mercado muda, mas o profissional preparado sempre encontra espaço para evoluir. Ok? Um forte abraço a todos, muito obrigado. Aqui, Ederaldo, representante comercial. O que esperar para 2026? Um ano com muitos eventos, mais feiras de imóveis do que 2025. Além disso, teremos Copa do Mundo, política, vários feriados. Acredito que tudo favorável para a economia ser bem melhor. Tivemos um ano bem atípico, onde o primeiro semestre foi bem melhor do que o segundo. Fechamos bem, mas poderíamos ter fechado ainda melhor. Espero um 2026 com mais sucesso ainda. Olá, Edson, tudo bom? Aqui é Rodrigo, representando o Rio Grande do Norte. Queria fazer com você aqui um breve comentário do ano 2025. Foi um ano bom, não foi excelente, mas também está longe de ser um ano ruim. Mas um ano que comprovou uma mudança que o mercado está apresentando, né? É o primeiro semestre sendo mais forte em vendas do que o segundo semestre. Foi assim em 2024 e 2025 voltou a se repetir. Então assim, a gente pega o mês de setembro, outubro, novembro, que historicamente eram meses realmente muito fortes em venda. Ano passado já não foi forte, esse ano foi mais fraco ainda. Então é uma mudança aí que a gente está percebendo e vamos ver como vai se comportar em 2026. Já falando em 2026, eu vejo que vai ser um ano complicado, um ano difícil, um ano de muita incerteza econômica e política, e que vai sobressair, vai conseguir vender mais em relação a 2025 aquele que conseguir comer um pouquinho a fatia do concorrente. Não vejo o mercado crescendo, pelo menos a princípio. Então, realmente, para crescer, a gente vai precisar pegar a fatia aí, um pouquinho da fatia de um pouquinho da fatia de outro, para poder apresentar algum percentual de crescimento. Tá certo? Forte abraço, parabéns e sucesso em Feliz 2026. Muito obrigado a todos vocês que acompanham o meu trabalho durante esse ano, que deram todo esse apoio, os incentivos, elogios, as críticas que fazem com que a gente melhore e a gente fique atento a fazer o melhor. Muito obrigado e talvez até 2026.